Bem-vindo ao primeiro episódio do Saúde em Foco. E hoje nós temos como convidado o Dr. Carlos Armando Santos, que é o nosso cirurgião bariátrico da Varicode e faz parte do Corpo Clínico do Saúde, Hospital e Maternidade. E aí a gente vai trazer um tema super importante, que está em alta e que a gente acha extremamente importante, que é sobre a bariátrica em si. E aí, como primeira pergunta para o nosso cirurgião, eu tenho o que seria propriamente dita a cirurgia bariátrica? O que que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Perfeito. Boa noite, Flávia. É um prazer falar no primeiro episódio Saúde. do Saúde em Foco, um podcast que vai trazer mais informações, vai enriquecer, a gente vai aprender. Vamos falar sobre cirurgia bariátrica, que é uma ferramenta super, hiper importante para a gente ter o controle da nova pandemia, que é a obesidade, né? Então, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, bari vem do grego peso. Então, a cirurgia bariátrica lá no passado, ela foi criada para ser a cirurgia de controle de peso. Então, cirurgia para perder peso. Então, assim, hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica vai muito mais além do que só perder peso. Porque quando a gente perde peso, a gente controla doenças, e controlando doenças, a gente consegue gerar qualidade de vida para todos, para a população que necessita de ter o tratamento da obesidade. Então, resumindo, é a cirurgia que controla peso, controla doenças e gera qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que o senhor falou de um ponto super importante aí, que foi uma cirurgia para todos. E quando a gente fala muito em bariátrica, a gente ainda remete muito ao paciente de muito sobrepeso, que tem aquela várias comorbidades. Mas quais seriam os critérios realmente de elegibilidade para fazer a cirurgia? Perfeita essa sua pergunta, que é a dúvida de muita gente, né? Então, a gente utiliza os critérios do Ministério da Saúde. Então, quando a gente fala quem é que é elegível para ser submetido à cirurgia bariátrica? E a gente usa uma ferramenta que é o IMC, que a gente calcula ali para ver o grau de obesidade da pessoa. O IMC leva em consideração uma relação do peso com a altura ao quadrado. Então, o paciente que tem o IMC de 35 com doenças associadas, diabetes, pressão alta, apneia do sono, gordura no fígado, colesterol elevado, dentre outras doenças, esse paciente tem indicação de cirurgia. Ou no paciente que tem um IMC de 40 isoladamente, independente de ter ou não doenças associadas. Então, esse é a indicação clássica de cirurgia bariátrica. É lógico que a gente pode discorrer sobre vários assuntos a partir daí, mas classicamente, como aí uma triagem, a gente utiliza o IMC e vê as doenças que esse paciente possui. Então, a gente começa por aí, por essa triagem. Então, então é super importante a gente saber que a indicação não seria somente o peso em si, e sim todo esse contexto biológico, de comorbidades e tudo mais. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem que levar em consideração a doença do paciente. Hoje a gente ainda está focado muito em calcular o IMC, mas na minha concepção e na vivência do dia a dia, a gente percebe que o mais importante é analisar o paciente que tem obesidade e tem doenças associadas. Por exemplo, falando aí da cirurgia metabólica, que é onde a gente vai chegar mais na frente na conversa, um paciente com obesidade mais leve, por exemplo, um IMC de 30, e se ele tiver um diabetes de difícil controle, esse paciente também tem indicação de cirurgia, e aí chamada de cirurgia metabólica. Então, é uma cirurgia não só para controlar o peso, mas para controlar doenças, como por exemplo o diabetes. E aí, quando a gente fala do paciente se eleger, eu tenho essa elegibilidade para eu fazer a cirurgia. Como é esse pré-operatório? Ele é muito dificultoso, envolve muitos outros profissionais ou é um pré-operatório tranquilo? Perfeito. Eu julgo ser um operatório tranquilo, mas quando às vezes o paciente chega até nós e aí a gente tem que explicar para ele o que ele precisa fazer para operar. Então, eu penso assim, ó, normalmente os pacientes podem chegar de várias fontes, vindo, por exemplo, do nutricionista, do endócrino, mas na maioria das vezes ele acaba buscando o cirurgião, pela cultura, né, que foi desenvolvida.
Então, a gente precisa fazer uma análise de toda a saúde desse paciente. Então, eu vou precisar saber como é que está a parte cardiológica, pulmonar, eu vou precisar saber como é que está a parte nutricional dele, eu vou precisar saber o risco cirúrgico dele, a parte psicológica, comportamental, se ele está seguro de si para realizar a cirurgia ou não. Então, vai ter que ter uma equipe multidisciplinar toda para a gente preparar esse paciente não só para a cirurgia sim, mas lembrar que esse controle vai ser tardio, né? Vai precisar então da avaliação. Quais são os profissionais que o Ministério da Saúde exige, que ele recomenda? Então, o paciente tem uma avaliação nutricional do nutricionista, do psicólogo, do endócrino para ver as doenças metabólicas associadas, parte hormonal, e do risco cirúrgico propriamente dito, fazer uma avaliação pulmonar, cardiológica, e hoje, com acreditação, com exigências hospitalares, a gente precisa da avaliação anestésica para fazer uma avaliação pré-operatória. Então, juntando esse contexto, a gente prepara o paciente para cirurgia. E aí, ele pode precisar de outros profissionais. Vamos dizer que esse paciente tem um problema dentário, então ele vai precisar de ir na avaliação com o dentista. Se esse paciente tem um problema de mastigação, ele vai precisar ir no fono antes. Então, lembrar que o tratamento da obesidade não é só a cirurgia em si, mas é o conjunto da equipe transdisciplinar, não só do cirurgião, para que tenha um controle da obesidade lá na frente. O paciente ele precisa ter aquele biopsicossocial muito bem ali ajustado, alinhado para poder ir para a cirurgia em si, né, doutor? Perfeito. Quanto mais ele está seguro de si, quanto mais ele entende do processo, vai ser mais fácil para ele lidar, né, com o processo, com as modificações que ele precisa fazer. Então, isso é extremamente importante a gente falar na consulta, né? E aí, há um tempo atrás, quando a gente falava muito de cirurgia bariátrica, era muito linkado ao risco da cirurgia, ao risco cirúrgico, que trazia antigamente para aqueles pacientes que eram submetidos. E aí, de um tempo para cá, a gente percebe que a cirurgia bariátrica ela se tornou algo que mais tranquilo de se fazer, ou mais próximo de se caminhar para ter ou para fazer ela. E aí, quando a gente fala nisso, em 2020 ali que a gente iniciou a pandemia, né, que teve um alto índice ali de pacientes que ganharam por conta do isolamento e etc. A gente viu que se fala muito de obesidade, se fala muito sobre a bariátrica em si. E de que forma os familiares, a rede de apoio desse paciente, ele está inserido na cirurgia? Perfeito. Então, vou falar de pontos que você tocou que são muito importantes aí. Um deles foi o aumento de peso do mundo após a pandemia. E a gente percebeu que o paciente com obesidade, ele é mais inflamado. Então, os pacientes que tiveram Covid e obesidade foram mais graves, foram mais difíceis de ser tratados. Então, essa sua colocação foi muito perfeita. Outro ponto foi que você tocou foi que a cirurgia bariátrica ela veio evoluindo. A evolução da cirurgia, na evolução do material, dos grampeadores. Então, a cirurgia bariátrica ela chegou no patamar de segurança muito alto. Então, hoje, a mortalidade da cirurgia bariátrica ela é baixa. A mortalidade da cirurgia bariátrica é comparável a uma cirurgia ginecológica, comparável a uma cirurgia de vesícula, de apêndice. Então, a cirurgia bariátrica atingiu uma segurança muito elevada. E falando, então, da rede de apoio, né, que você também tocou da rede de apoio. Será que é necessário ter apoio familiar ou não para fazer a cirurgia? É muito importante. Imagina que eu vou fazer qualquer coisa, se eu não tiver apoio familiar, se torna mais difícil. Vou fazer um vestibular, se eu não tenho apoio familiar, vai ser mais difícil. Então, fazer um tratamento para uma doença que é super, hiper complexa, que é a obesidade. A gente acha que é fácil lidar com a obesidade. A gente hoje aprendeu que não é só, infelizmente, não é só fazer dieta e exercício físico que a gente vai conseguir controlar o peso de alguém. Então, se eu tenho um familiar que apoia, que ajuda nas consultas, que dá segurança para a pessoa, eu com certeza vou ter um pós-operatório, vou ter um tratamento mais fácil. Se eu sou paciente e estou só na jornada, eu vou ter muito mais dificuldade. Então, é lógico que a gente tem que lidar com várias situações, né? Nem tudo vai ser perfeito na vida. Mas o apoio familiar, ele é hiper importante para o tratamento da obesidade, da cirurgia bariátrica, que é um dos pilares aí do tratamento. Então,
importantíssimo ter o apoio familiar. A gente sempre estimula, né, nas consultas ter esse apoio familiar. E falando da cirurgia propriamente dito, quais seriam os riscos envolvidos? Como é esse pós-operatório? O que você pode... Perfeito. Sobre os riscos da cirurgia. Então, hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia segura. A mortalidade da cirurgia bariátrica é menor que 0,1%. E, lógico, todo paciente que vai ser submetido a um risco cirúrgico, ele tem os riscos, porque eu dependo da cicatrização do paciente, eu dependo das doenças que ele possui, da gravidade do quadro clínico dele, eu dependo dele aderir às nossas orientações. Então, por isso que é importante o paciente saber o que ele vai enfrentar antes, durante e depois da cirurgia. Os principais riscos relacionados ao procedimento da cirurgia bariátrica são eles aí, ó. Fístula, tão temida fístula, que é a abertura dos grampos, sangramento, trombose e embolia pulmonar, que a obesidade é fator de risco para isso. E o que a gente faz para minimizar esses riscos? Um pré-operatório bem feito. Estimular o paciente a perder peso antes de operar, controlar doenças que ele possui e fazer ele aderir a todas as nossas recomendações. Andar precocemente, fazer uso de instrumentos que vão diminuir a chance dele ter trombose. Então, compensar doenças existentes e compensar vitaminas. A parte nutricional também de um paciente com obesidade é muito importante a gente compensar antes. Porque às vezes eu tenho um paciente que está na obesidade, mas ele não tem uma ingesta proteica boa. A gente vê que a obesidade ela é mais presente nos pacientes de menor poder aquisitivo, porque hoje é mais fácil comprar comidas altamente calóricas, ultraprocessados, do que fazer ingestão de alimentos orgânicos, vegetais, proteicos. Então, tudo isso, eu compensando, fazendo um pré-operatório adequado, eu vou ter um risco cirúrgico mais brando, mais leve. Entendi. E aí, voltando lá um pouquinho, é importante desmistificar ainda essa questão do risco da cirurgia bariátrica, porque a gente vive numa era ali de muita informação. A gente tem todas as informações muito fáceis e acessíveis. Só que às vezes isso ajuda e às vezes atrapalha também. E aí, quando a gente fala em desmistificar, é porque ainda é muito linkado ao risco de morte, a um pós-operatório que é muito ruim e etc e tal. Então, a gente ainda escuta muito isso. E quais as dicas ou o que o senhor falaria para um paciente que eu vou operar, já fiz meu pré-operatório, já está tudo certinho, em relação ao pós-bariátrica, assim, no pós-operatório? Que o senhor falaria para esse paciente para tranquilizá-lo ou para dizer, vai ser assim, dessa forma, etc. Bom, perfeito. Hoje a gente tem uma padronização de pré-operatório muito bem feita, né? Então, primeiramente, a internet é excelente, a informação hoje ela é fácil e ela é extensa, e a gente tem que tentar filtrar a informação boa, a informação séria. Então, primeiramente, confiar na equipe que se entrega, confiar na equipe que vai preparar esse paciente para a cirurgia. Confiando na equipe para preparar esse paciente para a cirurgia, é importante a gente explicar tudo para esse paciente. O que ele vai enfrentar, desde a internação, o jejum antes da cirurgia que vai precisar para anestesia, saber as medicações que esse paciente usa, às vezes tem que suspender as medicações com um período de antecedência. A gente tem que lembrar que ele vai precisar passar por uma fase de dieta líquida depois da cirurgia. Para quê? Para quando a cicatrização estiver ocorrendo, a gente não dar alimentos que forcem, né, as nossas emendas, vamos dizer assim, os nossos grampeamentos. Então, um paciente que adere às recomendações, passa com a equipe, acredita na equipe, esse paciente vai ter mais chance de ter sucesso na cirurgia. Não só na cirurgia, mas no controle a longo prazo. Então ele tem que se preparar para ficar numa dieta ali de 2 semanas líquida, que vai evoluindo para o pastoso, que do pastoso vai para a semissólida, e aí o paciente vai gradativamente comendo mais próximo do normal. Para ele saber que a média de internação da cirurgia é em torno de 24 a 48 horas, que é importante a gente tentar fazer que esse paciente ande o mais precoce possível e que tenha a ingestão líquida o mais precoce possível também, se ele tiver controlado de náuseas, vômitos, que eventualmente a náusea pode acontecer num pós-operatório, mas a gente tenta minimizar com medicações.
Então, acho que assim, é saber deixar esse paciente preparado, consciente do que vai fazer, consciente do que vai passar. Se ele estiver preparado, souber e acreditar na equipe, confiar, acho que ele vai ter um pós-operatório tranquilo. Perfeito. E aí, eu acho que é uma dúvida de muitos e minha também. A bariátrica é reversível? Perfeito, muito boa essa pergunta. Acho que é a dúvida de muita gente, até minha. Bom, depende da técnica, né? Aí a gente pode reverter sim. Então, na cirurgia que eu mais faço, que mais se faz no Brasil, por exemplo, que é o bypass gástrico, eu posso sim reverter a cirurgia. Então, eu posso voltar à anatomia normal. Então, classicamente, o bypass gástrico, falando aí um pouco de técnica, para a gente entender, hoje os pacientes sabem muito do que vai fazer. O bypass se dá pela redução do estômago e o desvio do intestino. Mas muito boa a sua pergunta. Quando pensar em reverter a cirurgia, por que reverter a cirurgia, né? E quem tem experiência com cirurgia bariátrica pode passar por isso. Então, assim, penso eu que a indicação de reversão, ela é do profissional de saúde. Quando que eu vou pensar em reverter a cirurgia de um paciente? Naquele paciente que não se adaptou, mas de uma forma que a gente não consiga controlá-lo. Por exemplo, um paciente que tem uma hipoglicemia severa, passa mal ou entrou por algum motivo numa desnutrição que a gente pode, depois de uma investigação extensa, atribuir à cirurgia. E se a gente chegar nesse denominador comum, achar que a reversão ela está indicada, é a melhor opção, a gente sim, no bypass gástrico, pode reverter a cirurgia. Mas não é pegar um papel, amassar e desamassar. É uma cirurgia que tem que ter indicação precisa para reverter, com mais risco cirúrgico, porque eu manipulo uma área já cicatrizada, e a gente não pode banalizar isso, achar que qualquer coisa eu posso reverter a cirurgia. Numa cirurgia de sleeve, que eu vou só diminuir o tamanho do estômago e essa parte do estômago saiu, eu não tenho como reverter o sleeve. Ele está ali, mantendo o trato gastrointestinal, passando o alimento pelo estômago e pelo intestino, mas a parte do estômago que saiu não vai mais voltar. Então, o sleeve, ele não é uma cirurgia reversível, é uma cirurgia que mantém a anatomia do trato gastrointestinal, mas eu não posso reverter a cirurgia. Então, vai depender muito da técnica e com indicações hiper precisas para a gente reverter a cirurgia. Muito importante falar sobre isso, porque envolve ali, às vezes, a gente achar que a cirurgia bariátrica vai resolver o problema da pessoa. Problema no sentido geral, emocional, psicológico, financeiro. Não, os problemas vão continuar ali. Então, eu pensar em reverter a cirurgia numa condição clínica que a equipe ache que seja reversível. Que seja uma indicação Que médica. seja indicação, exatamente. Perfeito. E aí, doutor, a gente fala, o paciente já fez a bariátrica, que já está fazendo acompanhamento. Esse acompanhamento por parte da equipe multi, ele é longo prazo, curto prazo após a cirurgia? Ou é um acompanhamento que é tranquilo, de semestre? Como é que funciona esse acompanhamento? Assim, o acompanhamento, ele deve ser para a vida toda. É lógico que nem todo paciente vai conseguir sempre, né, tá de mês a mês ali com a equipe, e também não é assim. A gente, no período inicial, tem um acompanhamento mais de perto. Então, volta com o cirurgião após a cirurgia nas primeiras semanas, depois com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E a gente sempre recomenda, e isso tem estudos que mostram, que quem acompanha com a equipe multidisciplinar consegue ter o melhor controle da doença. E aí, multidisciplinar vai envolver todo mundo mesmo, né? Desde a parte dentária, da parte de mastigação, da parte da nutricional, da parte de massa muscular, aí entra já a postura, educador físico também, endócrino, da parte psicológica. A gente sabe que muitos pacientes com obesidade têm algum problema emocional, psicológico associado. Então, muitas vezes a gente vai precisar, muitas vezes não, sempre a gente vai precisar desse acompanhamento na vida desse paciente. Se ele quiser ter um bom controle da doença, né? Então, eu sempre falo assim, o paciente tem que se
apossar do seu tratamento. Ele se apossando do seu tratamento, ele sabendo ali que é dele que ele precisa, porque às vezes a gente quer delegar também para o profissional. É lógico que o profissional vai ajudar, vai dar um norte, vai orientar, vai tratar doenças, vai dar ali as diretrizes para o paciente, mas a gente precisa chamar o paciente para o tratamento. Isso é muito importante. Eu acho que o papel do médico é ajudar e muito mais além. Eu acho que às vezes o melhor tratamento vai dar quando a gente consegue estimular um paciente, quando a gente consegue sentir o que aquele paciente tá falando pra gente. Hoje, numa consulta, por exemplo, fiquei até meio emocionado de uma senhora que ela chorou porque ela conseguiu levantar da cadeira. Então, são coisas que São a gente coisas precisa, porque a gente nem tem esse feeling, né? A gente É. às vezes acha que isso é bobagem. Mas a velocidade que ela levantou da cadeira hoje, ela lagrimou ali, porque ela disse que Era há algo que ela 3 meses atrás, que foi quando eu fiz a cirurgia dela, ela não não conseguia conseguia fazer. nem sentar e muito menos levantar. E a gente parte para aquela, pra... e aí a gente volta naquilo que o paciente ele não está fazendo apenas pela estética, né? Não é só pela questão do peso corporal, e sim por tudo que está envolvido, a questão da oportunidade de emprego, pela questão de preconceitos que existem por parte das pessoas que estão acima do peso. Então a gente vê que o paciente, para quem lhe acompanha nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, percebe que os pacientes eles têm uma gratidão muito grande por todo o processo, nem só pela cirurgia em si, mas pelo processo de durante e depois, que eles voltam para lhe dar esse feedback de que eu tô renovada, eu sou uma outra pessoa, eu consegui vencer aquele meu período. Então a gente percebe que a cirurgia bariátrica hoje ela não é algo estético. E sim é algo que vai trazer essa qualidade de vida, essa pessoa a se motivar cada dia mais. Eu acho que é muito legal esse feedback que eles lhe dão, né? Exatamente. Hoje, assim, a estética, ela vai vir associada, mas a gente vai tratar ali a doença mesmo, obesidade, que no passado a gente achava que era só mente, porque aquele paciente ali era preguiçoso, que aquele paciente ali não fazia a dieta porque ele não queria. Hoje a gente sabe que é muito mais que isso. Tem fator genético envolvido. E aí, muito bom você tocar num assunto que hoje a gente debate muito, que é relacionado à gordofobia, que às vezes é feita em casa, no trabalho, em ambientes hospitalares. E a gente tem que tentar entender o paciente. Para que a gente seja um bom profissional do tratamento da obesidade, a gente tem que tentar se colocar no lugar do paciente com obesidade. Então, já tive conversas de profissionais de saúde que me procuraram porque sofrem chaveco, críticas por ter a doença, a obesidade, e estava numa posição ali de um profissional de saúde, um endócrino, um nutricionista, um educador físico. Hoje, assim, a gente tem que tentar passar isso para todos, que aquele paciente ele não tá, ele está ali com a obesidade não é porque ele quer, é porque ele tem a doença. E hoje eu tenho um entendimento disso. E a gente tem que passar para a população isso, que muitas vezes eu tenho ali um nutricionista, um educador físico, um endócrino ou qualquer outro profissional de saúde que está ali na lida com o tratamento da obesidade e está na obesidade também, não é porque ele quer, é porque ele tem a doença. E às vezes a doença, ela é severa, ela é difícil de tratar, ela tem como característica ser crônica, progressiva e recidivante, ou seja, ela pode voltar e ela é difícil de tratar, o paciente perde peso, ganha, fica no efeito sanfona. Então, foi muito bom você tocar nesse assunto aí, dessa parte aí de preconceito, porque existe, a gente tem que tentar tirar isso. E ao mesmo tempo disso, a gente tem que tentar estimular as pessoas a buscarem o tratamento o mais precoce possível, porque as pessoas mesmo, por esses preconceitos, deixam de procurar tratamento. Inclusive médico, né? Nesse sentido. A pessoa fica com receio de ir no médico, porque vai chegar lá, o médico vai sentar além ali, reclamar, dizer que ele está acima do peso. E isso a gente está melhorando, graças a Deus.
O senhor também faz parte de um programa, eu acho que é um programa do governo, que oportuniza para esses pacientes que são de classe média mais baixa a terem acesso à, à cirurgia, ao tratamento em si. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o Sim, programa? posso, claro. Eu acho muito legal a iniciativa do programa. Eu acho que oportunizou aí nesses longos, eu não sei quanto tempo tem, mas oportunizou muitas pessoas que não têm um plano de saúde, não têm o valor, um poder aquisitivo bom para ter esse acesso a esses profissionais maravilhosos e tem essa oportunidade de ter através do governo, através do SUS. Você pode falar um pouquinho? Posso. Eu faço parte do programa Obesidade Zero, que é um programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado. E qualquer pessoa pode participar desse programa. Existe um site e o paciente pode ir no Google escrever Obesidade Zero que direciona para esse site. Tá? Ele vai se cadastrar, preencher os seus dados. Lá ele vai conseguir calcular o CMC e dizer as doenças que possui. E aí ele vai cair numa classificação de obesidade e se ele vai ter indicação de cirúrgica ou não, se ele está com indicação cirúrgica ou não, e de qual ali é a classificação da obesidade dele. Dependendo da classificação, ele vai ser orientado ali para um banco de dados do hospital, que o hospital vai chamar esse paciente para uma consulta presencial, que é uma triagem, né? Então, primeiro é feita uma triagem online e depois é feita uma triagem presencial. Aí a gente vai avaliar esse paciente e vai definir se ele realmente tem indicação cirúrgica ou não. A partir da triagem presencial, que é com o cirurgião, a gente encaminha esse paciente para ele progredir ali na preparação da cirurgia bariátrica, definir aquilo que a gente falou lá na frente, que é dos passos para a cirurgia, né? Da equipe multidisciplinar para preparar o paciente para operar. Então, qualquer pessoa pode ter, qualquer paciente pode ter acesso ao programa Obesidade Zero, que é um programa desenvolvido pela Secretaria do Estado de Saúde, e ter acesso ao tratamento. E se for cirúrgico, vai ser o tratamento cirúrgico. Se for clínico, ele vai ser direcionado aí para um tratamento clínico. Ai, perfeito. Eu acho que isso é uma das informações muito importantes, né? Da gente divulgar, da gente orientar as pessoas que são próximas da gente para ter acesso, quem oportunizar para essas pessoas, né? Para todo mundo. Exatamente. Tem alguma outra informação que o senhor queira nos passar, algo que o senhor julga importante para os pacientes, de forma geral? De uma forma geral, eu acho que a gente tem que tentar passar a informação para as pessoas buscarem o tratamento o mais precoce possível. Quando perceber que está com problemas com o peso, acho que a gente tem que estimular o paciente, tem que buscar o tratamento o mais precoce possível. Porque hoje, quando eu tenho um paciente com sobrepeso ali entrando num pré-diabetes, por exemplo, se eu frear esse processo, eu consigo evitar que ele entre em obesidade e entrando na obesidade fica mais difícil, né? Então, estimular o tratamento precoce, estimular a população a não ter preconceito, não ter gordofobia associada, que isso afasta os pacientes do tratamento. Eu acho que é um ponto que a gente tem que tocar, né? E se quiser falar alguma coisa de técnica cirúrgica, quais são os tipos de cirurgias mais feitas, também acho que a gente pode falar um pouquinho, né? Entendi. Quer perguntar? Pode perguntar aí. Eu Quais são as técnicas cirúrgicas mais eu- realizadas? Existe uma que é mais agressiva que a outra ou não? Entendi. Então, tu pode perguntar nesse sentido aí também, que talvez alguém queira saber. Eu acho que uma dúvida é se a técnica utilizada no paciente, quem define é o cirurgião, ou vai assim, eu vou definir a técnica de acordo com a clínica do paciente. Como é essa escolha de técnica? Bom, a escolha da técnica cirúrgica, ela é feita para o perfil do paciente. Então, quando a gente analisa o perfil do paciente, a gente vai indicar a técnica cirúrgica. Então, se o paciente tem doenças metabólicas mais importantes, qual o perfil alimentar dele, se ele tem refluxo associado, qual o grau de obesidade desse paciente, aí a gente define a técnica. Acho que o profissional de saúde indicar a técnica é melhor. Algumas vezes, a gente vai precisar combinar com o paciente, alinhar a expectativa e a realidade para definir qual a técnica. Então, acho que é uma conversa. E a definição é, lógico, mostrando a parte técnica,
o cirurgião, ele acho que é quem é mandatório na indicação da cirurgia. É lógico que o paciente pode conversar, tentar entender, ponderar. Então, existem os dois tipos de cirurgias mais clássicos, os principais são sleeve e bypass. O sleeve se dá pela redução do estômago, e o bypass se dá pela redução do estômago e o desvio do intestino. Então, são duas técnicas que são mais realizadas. O sleeve é mais realizada no mundo e o bypass ele é muito utilizado aqui no Brasil. E são duas ferramentas muito importantes, são duas cirurgias excelentes, quando encaixadas no perfil do paciente, consegue controlar a obesidade de uma forma muito boa, com segurança, mas o tratamento ele tem que ser feito para sempre. Não vai ser só operar, mudar o estilo de vida, mudar a relação com a comida, fazer exercício, para dar certo, para ter o melhor controle daqui a 5, 10, 15, 20 anos para frente. Porque senão, operou, as doenças começam a voltar e o paciente volta a perder qualidade de vida. Mas aí que tá, sempre acompanhar com nutri, endócrino, algumas vezes o tratamento é cirúrgico, depois ele vira clínico de novo. Ele pode até se tornar cirúrgico novamente, mas isso é um outro capítulo aí pra gente entrar, né? O senhor hoje atende no Baricote, né? Certo. E aí, o senhor conta um pouquinho sobre o Baricote, como é o atendimento lá, como é que funciona. O Baricode surgiu da paixão pelo tratamento da obesidade, da cirurgia bariátrica, né? E o Baricode, ele está em frente ao Hospital Saúde e Maternidade, que é um hospital de referência, que tem muito nome na cidade, que a maioria das pessoas nasceram lá, né? Então hoje, quando a gente vai muitas vezes consultar um paciente, e eu falo, a gente vai operar aí, a minha filha nasceu aí. Então é um hospital de referência no Pará, no Brasil, e que a gente nasceu dessa paixão pelo tratamento da obesidade e nessa união aí, que é em frente ao Hospital Saúde. E da paixão pelo tratamento da obesidade e por ter profissionais que também amam, gostam de tratar a obesidade, tem a Flávia Endócrino, tem o Saulo, que é um cirurgião, tem nutricionista, psicólogo, outros cirurgiões e os profissionais que fazem o pré-operatório. E a gente sempre caminhando para fazer todo o tratamento lá. A parte de exames, endoscopia, tudo a gente está fazendo para que o paciente que vai tratar a obesidade consiga resolver tudo ali. Foi uma parceria que deu muito certo, né, doutor? Exatamente. Vale lembrar que o Saúde, ele tem toda uma equipe multidisciplinar lá dentro. A gente tem uma retaguarda ali de uma UTI adulto preparada, que ela tá equipada, que a gente tem uma equipe toda preparada para receber esses pacientes. E a gente vê esse retorno, esse feedback muito legal de todos eles. Então, eles gostam, tem esse feedback deles positivo em relação ao tratamento. A gente costuma falar que o Saúde ele é uma família. Todo mundo se conhece, todo mundo ali já convive diariamente. Então, a gente consegue ter esse abraço mesmo, assim, de mãe, o doutor Carlos, o paciente do doutor Carlos. Então, assim, a gente tem aquele tratamento mais aproximado. E aí, o Saúde hoje está caminhando, a gente caminha cada dia mais para oferecer o melhor, tanto para o paciente bariátrico, quanto os outros pacientes de outras cirurgias. Mas eu acho que a gente está caminhando aí, a gente está dando um resultado muito positivo para os seus pacientes. Eu não sei o que eles costumam falar. Falam muito bem. Eu sempre falo ali que os meus filhos nasceram ali. Quem fez parte dos meus filhos foi o meu pai no Hospital Saúde. E realmente tem esse lado aí peculiar, familiar, e que abraça os pacientes. E os pacientes gostam de operar no saúde, gostam da estrutura de saúde, gostam do tratamento do saúde. E é um hospital que a gente vem agora já de alguns anos, eu não posso precisar exatamente aí os anos que a gente já está lá, mas com muito bons resultados. Então isso aí eu posso afirmar que a gente tem muito bons resultados nas nossas cirurgias, com segurança, excelência, senão a gente não estava se perpetuando ali por muitos anos já de parceria.
Doutor Carlos, muito obrigada por compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento conosco. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Compartilhe conosco o seu Instagram, para que as pessoas possam seguir. Sigam também a gente no YouTube e no Instagram. A gente vai deixar, tá aqui atrás, né? Então, qual é o seu Instagram, doutor, para as pessoas lhe seguirem? Bom, eu que agradeço. Espero que vocês me chamem mais vezes para a gente falar sobre vários assuntos. Pode E deixar. que me deixem sempre lá no hospital. Meu Instagram é @cirurgião Carlos Armando. E eu já sigo aí o Saúde, Hospital e Maternidade. Fico de olho lá nas novidades. A gente vai E trazer outros assuntos aí. conte comigo. Muito obrigada, tá, doutor? Tá Até a próxima.